Esther, no capítulo 4, o versículo 3 fala assim: e em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto. Olha, preste atenção, grande luto. Não é o que está acontecendo no mundo hoje, não é o que está acontecendo no Brasil hoje, um grande luto. Nunca aconteceu no Brasil, nunca aconteceu no mundo um grande luto como este, né? Nem na Primeira Guerra, nem na Segunda Guerra. Essa geração nunca viu tanto luto como está vendo. Então aqui diz, grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitas estavam deitados em saco e cinza. E o versículo de número 16 diz assim: vai, ajunta a todos os judeus que estiverem em Suzã, jejuai por mim, não comais, nem bebais por 3 dias. Glória a Deus, aleluia, graças a Deus. Então esses 2 versículos nos falam sobre o motivo de jejum. O segundo que eu li, você já ouviu ele muitas vezes, tenho certeza, quando a rainha Esther convoca um jejum. Por que ela convocou esse jejum? Porque o povo de Israel estava ameaçado de morte. Não é o que está acontecendo hoje? Você e eu, nós estamos ameaçados de morte. Porque hoje eu estou aqui pregando, mas quem garante que a semana que vem eu estarei aqui? Quantas pessoas você que está aí vivo, quantas pessoas que você conhece, que você falou com ela num dia e tempo depois ela estava internada e veio a óbito. É como se você e eu hoje tivéssemos ameaçados pelo coronavírus, certo, queridos? Então havia uma ameaça de morte. Por que aconteceu? Por que surgiu essa ameaça de morte? Por causa de um homem chamado Amã. Ele não gostava dos judeus, ele tinha ódio dos judeus. Por que esse Amã tinha ódio dos judeus? Porque há 500 anos atrás, preste atenção, porque há 500 anos atrás, tá? Os tataravós deles foram mortos pelo rei Saul. Aliás, não foi nem pelo rei Saul, foi pelo Samuel, porque o rei Saul, ele recebeu uma ordem de eliminar determinados povos por causa do seu pecado, e o rei Saul, ele não cumpriu a ordem de Deus na sua totalidade. É como, tem muita gente que obedece a Deus, mas obedece pelas metades. Tem gente que obedece a Deus, mas chega a certas áreas que ele, eu acho que não é bem assim não, eu acho que não é bem assim que Deus está falando. É que nem Satanás falou com Eva lá. Será que foi isso mesmo que Deus falou? Tem muitas pessoas cristãs que são assim, obedecem a Deus pelas metades, naquilo que ele acha que é conveniente, em certas coisas ele, não é bem assim que Deus fala. Pois então, foi isso que o Saul fez, e ele não matou. Então, foi necessário que o Samuel, ele matasse o rei dos amalequitas. E esse rei, ele era tataravô desse Amã. Então, 500 anos depois, o Amã, sabedor dessa história, ele se tornou uma grande autoridade no Império Persa. Ele recebeu um anel que dava a ele grande autoridade. Depois do rei, ele era a maior autoridade, e ele tirou proveito disso. Poxa, já que eu for autoridade, então agora eu vou acabar com essa raça dos judeus. Tudo, queridos, por causa de uma coisa chamada ódio, mágoa. Quantas pessoas, queridos, que poderia ter uma vida boa, uma vida abençoada, mas o coração dela está preso num ódio, está preso numa raiva. Quantas pessoas que estão presas ao passado, quantas pessoas que não conseguem ser cheias do Espírito Santo. Por quê? Porque o coração dele guarda uma mágoa, um ódio, um rancor.
Quantas pessoas por aí que estão com câncer, e esse câncer, o que causou esse câncer foi uma mágoa, foi um ódio. Quantas pessoas estão aí com problemas mentais, com problemas psicológicos, por causa de ódio, mágoa que está no coração. Quantas pessoas por aí às vezes estão assim um pavio curto, um estupim curto, exclusivo, porque coisas do passado que aconteceu e ficou ali preso na sua alma, no seu coração, e essa mágoa, esse ódio tem feito ele, tem feito ela, está assim revoltado. E ele era uma autoridade, ele podia crescer, viver, enriquecer, ele e seus 10 filhos, mas o coração dele estava preso. Então ele tirou proveito para querer vingar do povo judeu. Quem sabe você tem vivido essa experiência? Pessoas que não gostavam dos seus pais, pessoas que não gostavam dos seus avós, e hoje quer descontar em você, não é verdade? Quantos pais que às vezes quer descontar nos filhos uma determinada frustração? Então, queridos, a sociedade está repleta dessa situação. Pessoas que querem descontar em alguém o seu ódio, a sua mágoa, o seu rancor, né? Pessoas que às vezes não querem converter porque, não, é porque eu conheci um crente e esse crente me passou a perna, não, então eu não vou ser crente. Não, a pessoa não converte porque ele tem uma mágoa contra alguém, e assim por diante. Quantas pessoas que às vezes saem da igreja porque ele tem uma mágoa do pastor, tem uma mágoa do irmão, de uma irmã. Quantos crentes, quantos evangélicos aí que não conseguem parar numa igreja, ora está numa igreja, ora está noutra, porque coisas marcaram a sua vida. Quantos casamentos acabam devido a coisas que acontecem, a pessoa não supera e o coração dela fica ali firme naquele ódio, naquele rancor. Quantos que não conseguem sentir o poder de Deus? Quantos que não conseguem ler a Bíblia? Quantos que não conseguem ser cheios do Espírito Santo, queridos, por causa de tais coisas? Então assim era o Amã. E esse ódio levou ele a querer matar o povo de Israel. E o rei fez um decreto dizendo que tal dia ele poderia exterminar o povo judeu. Quando essa notícia saiu, houve aí então o primeiro motivo de jejum, porque o Mardoqueu, diz aí o capítulo 4 de Esther, que o Mardoqueu, ele saiu chorando, ele saiu gritando no meio da rua, ele saiu desesperado e falando com o povo de Israel: olha, dia tal nós vamos ser mortos, dia tal Amã vai acabar conosco, dia tal foi decretado a nossa morte. E a Bíblia, como eu li aí, Esther capítulo 4, versículo 3, fala que eles choraram, fala que eles ficaram em pranto, fala que eles começaram a jejuar e eles se cobriram de pano de saco, porque de acordo com a cultura do povo judeu, era de praxe, quando eles estavam tristes, quando eles estavam desesperados, quando eles estavam correndo risco de vida, era de praxe eles se cobrir com um saco de linhagem, um saco, e ali eles começavam a jejuar. Então esse foi o primeiro motivo de jejum, foi a primeira coisa que levou eles a jejuar, a notícia de que eles iriam morrer. Aquilo ali fez com que eles começassem a chorar, a se prantear, a se cobrir com um saco, uma atitude de humildade e a jejuar. Queridos, é tempo de jejum. O que é que levou a direção nacional da Igreja do Evangelho Quadrangular a ter essa postura? É esse momento que nós estamos vivendo no Brasil. É um decreto de morte. Um decreto de morte por causa do coronavírus, um decreto de morte por causa de uma situação política, um decreto de morte por causa do desemprego, um decreto de morte porque hoje são cerca de 19 milhões já de brasileiros que estão passando fome.
Talvez você não pense nisso, porque glória a Deus você tem na sua casa o pão de cada dia, está tudo bem, está tudo bacana, aleluia. Mas são cerca hoje já de 19 milhões de brasileiros que já estão tendo problema com alimentação. Então isso aí, glória a Deus, levou a direção da Igreja do Evangelho Quadrangular, uma das pioneiras do evangelismo no Brasil, esse evangelismo que foi para o cinema, esse evangelismo que foi para o teatro, esse evangelismo que foi para as praças. Saiba disso, que a primeira igreja evangélica no Brasil a fazer isso chama-se Igreja do Evangelho Quadrangular. Foi uma igreja que os missionários foram para o cinema, os missionários foram para o teatro, os missionários foram para clubes. Eu mesmo tive a oportunidade de ser pastor numa igreja do Evangelho Quadrangular, que ela funcionava num clube. Então, durante a semana, aquele clube, nós fazíamos dali a igreja, pregávamos o Evangelho, no final de semana tinha baile. Então, muitos irmãos aí de outras denominações, santinhos, santarrões, me criticavam. Ah, pastor, você está pregando lá, no final de semana tem festa. Jesus deu a ordem, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Os missionários quadrangulares no Brasil foram os primeiros a ir para a praça pública, a ir para cinema, a ir para teatro, a ir para clube e pregar a palavra de Deus. Nós tivemos pastores quadrangulares na Bahia que subiram numa caixa de cebola para pregar o evangelho. O pastor Mário de Oliveira, um dos líderes, o presidente da nossa igreja, ele teve a experiência de pregar numa garagem, de pregar num coreto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então a igreja do Evangelho Quadrangular é uma igreja que sabe o que é levar a palavra, ganhar almas. Então glória a Deus por essa direção, muitas vezes criticada, e que veio esse alvo no coração. Vamos jejuar, queridos, é tempo de jejum, é tempo de pranto. Não me leva a mal, não é tempo de praia, não é tempo de piscina, não é tempo de passeio, não é tempo de shopping, é tempo de oração e jejum. As pessoas têm que entender isso, os crentes têm que entender isso, os evangélicos têm que entender isso. A Bíblia diz que há momento para tudo debaixo do sol. Eu mesmo esses dias aí ganhei, eu estava orando a Deus, Senhor, faz uns 10 anos que eu não sei o que é férias, e um irmão que tem uma casa de praia com piscina, ele chegou para mim, pastor, pega a sua família, o senhor vai lá para a casa de praia, piscina, o senhor vai ficar um tempo lá e vai descansar. Eu me alegrei, opa, vamos arrumar as malas. Aí fechou tudo e só podia ir para a praia quem é que morava lá. Aí eu falei, oh meu Deus. Mas a Bíblia diz que há tempo para tudo debaixo do sol. E o tempo que nós estamos vivendo hoje, meu querido, minha querida, não é tempo de shopping, não é tempo de cinema, não é tempo de teatro, não é tempo de... é tempo de luto, é tempo de jejum. É esse o tempo que o povo de Israel estava vivendo, porque eles estavam condenados à morte, por causa do Covid daquela época, chamado Amã. Era o Covid daquela época, chamado Amã, que queria matá-los, que queria destruí-los. Então, eles começaram a chorar, e eles começaram a jejuar. É tempo de choro, é tempo de jejum. Você que perdeu o emprego, você que está desempregado, é tempo de jejum, é tempo de lamentação. Você que tem pessoas na sua casa com Covid, você que tem pessoas na sua casa com câncer, você que tem pessoas doentes, você que tem pessoas desempregadas, você que tem pessoas se separando na sua família, é tempo de luto, é tempo de jejum, é tempo de colocar pano de saco, é tempo de se humilhar, é tempo de colocar a cara no pó, é tempo de clamar, é tempo de clamar, é tempo de clamar. E então ele saiu pelas ruas, até que ele chegou no palácio aonde a Esther morava, e ele ficou ali no portão daquele palácio, coberto de saco, e alguém contou para Esther, Esther, o seu tio está lá fora, o Mardoqueu está lá fora, e ele está mal vestido, ele está sem comer. E ela falou, pergunte a ele o que aconteceu.
E ele manda alguém contar para ela: diga para a rainha que foi decretada a nossa morte. Diga para a rainha que o Covid chamado Amã mandou nos matar, mandou nos exterminar, mandou acabar com a nossa raça. Diga para ela que nós estamos ameaçados de morte. E quando o rei descobrir que ela também é judia, ela também vai morrer. Não pense ela que só porque ela está no palácio, ela vai ficar vivinha da Silva. Não, o decreto vai chegar, ela também vai morrer. Diga para ela. E foi quando então ela fala para ele: diga para ele juntar o povo, nós vamos jejuar durante 3 dias, e no terceiro dia eu vou conversar com o rei. E eles jejuaram por 3 dias, e no terceiro dia ela adentrou a presença do rei, e no diálogo e conversa com o rei, aquela situação mudou. Então eu quero encerrar essa palavra dizendo para você: Deus tem poder para mudar esse decreto. Deus tem poder para mudar esse decreto. Talvez o decreto de Satanás na sua vida diz que o teu casamento acabou. Talvez o decreto de Satanás na sua vida diga que a tua profissão acabou. Diga que o teu desemprego chegou na tua casa. Talvez o decreto de Satanás na sua família é que ele vai acabar com a sua família por causa das drogas, ele vai acabar com o seu casamento, vai acabar com a sua vida financeira, vai acabar com a sua saúde. Talvez o decreto de Satanás para a sua vida chama-se morte, chama-se luto, chama desânimo, chama-se desespero, chama-se desemprego, chama-se miséria, chama-se separação, chama-se angústia, chama-se depressão. Talvez esse é o decreto de Satanás para a sua vida. Mas Jesus, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero encerrar dizendo: é tempo de pranto, é tempo de choro, é tempo de luto, é tempo de jejum, é tempo de consagração, é tempo da leitura da Bíblia, é tempo de buscar ao Senhor, é tempo de ser fiel. Reveja como é que está a sua vida cristã. Faça o exame de consciência. Como é que está a sua vida cristã? Como é que está a sua vida de fé? Como é que está a sua vida com Deus? É tempo de buscar a Deus. E você tem a certeza que Deus vai te ouvir. Da mesma forma que Deus recebeu o jejum do povo de Israel naquele tempo, da mesma forma que Deus ouviu o choro deles, ouviu o pranto deles, recebeu o jejum deles. A Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você pode ter certeza, Deus continua sendo um Deus de amor. Deus continua sendo um Deus misericordioso, e Ele vai ouvir, Ele vai receber a tua oração, Ele vai receber a tua prece, Ele vai receber a sua súplica, Ele vai receber o seu jejum, e vai se cumprir. Deus sara esta nação, louvado seja o nome do Senhor. E vamos então agora orar. Glória a Deus. Se ajoelhe aí na sua casa, ou coloque a mão no seu coração, e vamos orar. Glória a Deus. Querido Deus e Pai, autor e consumador de nossa fé, louvado seja o teu santo nome. Meu Deus e meu Pai, eu te dou graças pelo dia que o Senhor fez, e aprove a ti neste dia, meu Deus, estarmos aqui com algum dos teus filhos, buscando a tua face, buscando a tua presença. Teus filhos, Senhor meu Deus, que aqui vieram para orar, para buscar, para clamar a tua presença. Pai, primeiramente, nós queremos orar pelo Brasil. Oh Deus, sara esta nação, que se cumpra as promessas para o Brasil, de fazer aqui um celeiro de missionários. Sim, meu Pai, levante aqui missionários que possam ir para o Ocidente, para o Oriente, levar a tua palavra, semear a tua palavra. Levanta, meu Deus, levanta.
opera. Tu és Deus para sarar esta nação, para curar, para tratar, para libertar. Tu és Deus, tu és Deus, tu és Deus. Levanta, meu Deus, levanta, 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 levanta cada dia missionários. Levanta no meio das crianças, levanta no meio dos adolescentes, levanta no meio dos jovens. Levanta, 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 homens e mulheres que amam a Ti, homens e mulheres que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Levanta, 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 Senhor, levanta, levanta pessoas que vão sair para pregar, levanta pessoas que vão orar, levanta pessoas que vão contribuir, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, 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 aleluia. Meu Deus, que através dessas lives, que a Tua palavra possa se espalhar por todo o Brasil. Glória a Deus, meu Deus, e que pessoas no norte, no sul, no leste e oeste dessa nação possam ouvir a Tua voz, possam ouvir a Tua palavra, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, decanta libalábias, que almas sejam salvas, em nome do Senhor Jesus. Oh, decanta lava subiecaia, meu Deus, venha revestir de poder, venha revestir de unção, cada pastor, cada missionário, cada evangelista, que possam anunciar a Tua palavra a tempo e a fora de tempo, que possam anunciar a Tua palavra com poder, com unção, em nome de Jesus. Pai querido, reaviva a Tua obra, reaviva a Tua obra, reaviva a Tua igreja de novo, aleluia. Meu Deus, que a igreja seja despertada, Pai, que os dons do Espírito Santo volte a ser uma realidade na vida das igrejas. Sim, papai, o dom de cura, aleluia. Quantas pessoas enfermas que precisam de uma imposição de mãos e de uma oração por alguém que tem o dom de cura, aleluia, o dom de milagre. Ah, meu Deus, quantas pessoas estão aí na UTI e só um milagre para ela sair com vida. E eu sei que Tu podes sim operar este milagre na vida daquele que está lá na UTI há 30 dias, há 40 dias, há 60 dias ali entubado. Meu Deus, eu sei que Tu podes operar esse milagre e esta pessoa sair, ser curada, ser abençoada em o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Oh, decanta lábia suriandecaia, meu Deus, o dom de fé, Pai, quando a fé das pessoas acabam, a confiança, mas aquele que tem o dom de fé, a fé dele permanece firmada, crendo na cura, no livramento, na libertação. Meu Deus, a palavra de discernimento, a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria, o dom de línguas, as variedades de língua, a interpretação de línguas, Pai, são dons que o apóstolo Paulo fala em Coríntios capítulo 12, que são dons do Espírito Santo. Meu Deus, eu sei que para alguns pastores, eu sei que para algumas igrejas, esse dom foi apenas para a igreja primitiva, mas aprove ao Senhor me salvar na igreja do Evangelho Quadrangular, uma igreja pentecostal, uma igreja que crê nos dons do Espírito Santo para o século 21, e eu creio, meu Deus e meu Pai, assim como o Senhor ouviu a oração, ouviu a prece, ouviu o jejum de Mardoqueu, ouviu o jejum da rainha Esther, ouviu o jejum do povo de Israel naquela época, que estavam jurados de morte. A sentença da morte deles já havia sido assinada por Amã, mas o Senhor reverteu a situação. Meu Deus, a forca que Amã mandou construir para matar o Mardoqueu, quem foi morta nela foi o Amã e seus 10 filhos ímpios, corruptos e malvados. Ó Senhor da glória, muda a história do Brasil, muda a história do Brasil. Quantos homens maus, ruins, perversos estão usando a sua autoridade, meu Deus, de uma forma errada, de uma forma que vai contra a Tua palavra, vai contra a Tua santidade, vai contra o Senhor. Meu Deus, assim como o Senhor agiu ali em Suzã, assim como o Senhor agiu no tempo de Assuero,
no tempo de Esther, no tempo de Mardoqueu. O Senhor é Deus, porque a tua palavra fala: céus e terra irão passar, mas as minhas palavras não vão passar. A tua palavra diz que o Senhor é soberano. A tua palavra diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então eu oro, ó Pai, movido pelo poder do teu Santo Espírito na minha vida. Oh, delíbia, súbia, canta, lábia, súbia, decaia. Meu Deus, entra com a tua graça, entra com a tua misericórdia, entra com a tua compaixão na vida do Brasil, na vida das igrejas. Reaviva a tua obra, reaviva a tua obra, reaviva a tua obra. Meu Pai, igrejas que estão mortas, igrejas que não crê mais que o Senhor cura, igrejas que não crê mais que se pode expulsar demônios, igrejas que não crê mais no milagre, igrejas que não crê mais que o Senhor continua batizando com o Espírito Santo. Meu Deus, igrejas onde muitas vezes tem-se medo de pregar a tua palavra. Meu Pai, igrejas onde muitos pastores estão amarrados, estão atados, com medo de dizer a verdade para o povo, porque com medo de o povo sair da igreja, com medo do povo deixar a igreja e ir para uma outra igreja. Ó Senhor da glória, reaviva a tua obra, reaviva a tua obra, reaviva a tua obra. Toca nos pastores, toca nos pastores, toca nos pastores comprometidos com a tua palavra, comprometidos com a verdade. Toca, Senhor, aqueles pastores que amam o pecador, aqueles pastores que querem ganhar almas para Jesus. Toca. Levanta os crentes, os evangélicos que amam o pecador, que querem ganhar almas para si. Levanta, 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 levanta líderes de grupo pequeno, levanta líderes de célula, levanta, 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 levanta. Desperta a tua igreja de novo, Senhor. Desperta a tua igreja, que cura e milagre venha ser uma realidade da igreja do Senhor nesse final dos tempos. Meu Deus, muitas vezes nós falamos dos sinais, nós falamos de terremoto, nós falamos de violência, nós falamos de peste, nós falamos, ó Deus, da violência, da falta de amor, mas um dos sinais da vinda de Jesus, que a tua palavra diz, é que haverá um avivamento. Ó Deus, que seja tempo desse avivamento, o tempo de arrependimento, o tempo de crianças se converter, o tempo de adolescentes se converter, o tempo de jovens acontecer, o tempo de pessoas adultas se converterem e voltarem para o Senhor. Assim eu oro, assim eu clamo, assim eu te peço, porque eu creio que tu és Deus, que tu és Senhor, que tu és soberano. Querido Deus e Pai, eu estendo as minhas mãos aqui agora para abençoar o bairro Pinheirinho. Sim, meu Deus, mova tuas mãos sobre estas casas, sobre esses lares, sobre essas famílias. Entra com a tua bondade, entra com a tua benevolência, entra com a tua misericórdia, em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, eu estendo as minhas mãos também para abençoar o sítio cercado, este grande bairro de Curitiba. Entra com a tua graça, entra com a tua compaixão, com a tua bondade, com a tua misericórdia neste bairro também. Caia por terra todo espírito, ó Deus, todo espírito de enfermidade, todo espírito de bruxaria, todo espírito de idolatria, tudo aquilo que não provém de ti, espírito de violência, espírito de estupro, de roubo, caia por terra em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Meu Deus, usa de misericórdia das crianças em nosso país, crianças que têm sido estupradas, crianças que têm sido violentadas, crianças que têm sofrido um abuso emocional, abuso físico, abuso sexual. Entra com a tua benevolência, entra com a tua misericórdia, entra com a tua misericórdia. Deus, dê graça, dê vitória, venha abençoar a Polícia Civil, venha abençoar, ó Deus, a Polícia Federal,
federal, venha abençoar aqueles que investigam para que possa chegar nos covis de ladrões, que possa chegar nos covis de ladrões, covis de estrupadores, covis de pessoas más, ruins e perversas, que querem o mal e que têm sido instrumentos de Satanás para trazer a desgraça, para trazer a ruína, para trazer a infelicidade nas famílias. Em nome de Jesus, assim eu oro, assim eu clamo, porque eu sei que o Senhor está ouvindo, eu sei que o Senhor está escutando. Entra com a tua benevolência, entra com a tua benevolência, entra com a tua benevolência, Pai. E antes de encerrar eu quero orar. Tenha misericórdia, porque já são cerca de 19 milhões, segundo jornalistas, segundo pesquisas, já são cerca hoje de 19 milhões de brasileiros que já estão passando fome, que já estão sentindo a falta da comida na sua mesa, que já estão sem alimentar. Entra, misericórdia, dá sabedoria ao prefeito de Curitiba, que quer fazer uma lei que proíbe aqueles que saem a distribuir alimento, para que não faça isso. Tem misericórdia, enquanto muitos países estão se pedindo ajuda, socorro. Oh Deus, tem misericórdia, desperta a tua igreja na obra de arrecadação de alimentos, desperta a sua igreja na obra da caridade, em nome do Senhor Jesus. Desperta a tua igreja, desperta a tua igreja. Pai, eu oro para o departamento social da nossa igreja, que tem trabalhado com pouca coisa, mas tem colocado o coração para fazer a obra do Senhor. Eu abençoo a nossa equipe do departamento social da nossa igreja, que tem entregado marmitex, ó Deus, que tem levado alimento, às vezes para 200, às vezes para 300 pessoas. Eu te agradeço pela equipe que o Senhor tem levantado aqui nesta igreja. Pai, desde já eu te agradeço pelos membros da Quadrangular 37, que nesse próximo domingo, ao virem para a igreja, vão trazer 1 quilo de alimento não perecível, e este alimento tem possibilitado a esta equipe abençoar vidas necessitadas. Muito obrigado, Senhor da glória, muito obrigado pela vida da igreja Quadrangular 37, muito obrigado pela membresia desta igreja, por aqueles que mesmo em plena pandemia têm ofertado, têm dizimado, têm contribuído, permitindo assim que a tua palavra continue a ser pregada, permitindo assim a tua palavra ser anunciada, permitindo assim estas portas abertas para a pregação da tua palavra. Muito obrigado. Entra com a tua graça, entra com a tua bondade, que o devorador seja repreendido na vida de cada membro da igreja Quadrangular 37. A tua palavra diz: dai ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Que assim suceda na vida da membresia da igreja do Evangelho Quadrangular 37. A tua palavra diz: quem semeia muito, muito vai colher. Que assim aconteça na vida dos membros da igreja do Evangelho Quadrangular 37. Meu Deus e Pai, a tua palavra diz: trazei os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, se eu não abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós alimento, da qual advém a maior abastança, e por vossa causa repreenderei o devorador. Meu Deus, é promessa do Senhor repreender o devorador. Que assim suceda na vida daqueles que fazem parte desta comunidade, igreja Quadrangular, aqui neste bairro do Pinheirinho. Que a tua boa mão seja com cada um. Guarda, dê livramento em nome do Senhor Jesus. Pai, não deixe nenhum cair em tentação, mas livra do mal a todos, porque teu é o reino, o poder e a tua glória para todo sempre. Pai, e eu encerro estendendo as minhas mãos, pedindo usa de misericórdia com milhares que estão na UTI. Senhor, e eu peço, inclusive pela vida do pastor Eduardo, que é visto como um homem de oração nessa Quadrangular, que ele seja alcançado. Pastor Eduardo, o pastor Xixo, meu Deus, e tantos outros que a gente não
consegue lembrar o nome, mas a gente sabe que há dezenas, centenas e milhares por este Brasil. Inclina teus ouvidos à nossa oração, receba o jejum deste dia. Eu entrego agora o jejum dessa terça-feira ao Senhor, e que amanhã o Senhor possa levantar os quadrangulares para continuar nessa jornada, nesse compromisso, desse jejum parcial, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Queridos, sempre a gente tem colocado aí o número da conta de nossa igreja no Banco Stone. A gente sempre tem colocado aí o Pix, que é o CNPJ da nossa igreja. Faça a transferência, abençoe esse ministério, abençoe em nome de Jesus, porque tudo está fechado, mas as contas não param de chegar. Compromissos eles há. E é por isso que a palavra de Deus em Malaquias 3,10 ela é clara. Traga os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Estenda suas mãos, receba a bênção agora final. Amanhã à tarde, às 15 horas, nós temos o culto, a tarde da bênção. E quinta-feira, nosso culto de cura, de libertação, em nome de Jesus. E que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão gloriosa do Espírito Santo, seja com todos vós hoje e sempre. Um beijo no teu coração.